vocês poderem participar de fato de todo o processo. Beleza? Vamos falar então um pouquinho sobre pesquisar de problema, né? Como é que a gente pesquisa? Primeiro ponto, né, e é o ponto crucial para tudo, a gente precisa entender de documentação. O que significa documentação? Todo o material de Hackathon, tanto para RNP quanto GovTech, tem todo o material explicando e contextualizando a origem do problema, a origem desse desafio, quais são os critérios de referência. Para o caso da RNP, por exemplo, a gente tem um material robusto, não só de APIs que você vai poder utilizar como base, mas também feedbacks de usuários que mostram que a gente não tem uma experiência tão legal a nível de mobile e também que a gente precisa aperfeiçoar a nossa experiência a nível de inclusão digital e acessibilidade. Então, como é que a gente consegue entender melhor? A gente já deixou alguns materiais específicos onde você consegue consultar todo esse tipo de feedback. Da mesma forma que no GovTech, a gente tem, por exemplo, uma série de legislações que explicam o porquê a gente precisa ter uma plataforma de serviço ao cidadão que seja referência e que hoje, como desafio, o nosso papel é aperfeiçoar. Então, o primeiro ponto é, entenda a nossa documentação. Como é que a gente consegue puxar todos esses documentos, consultar isso, fazer uma leitura e trazer isso para o nosso segundo passo. Procurem os seus mentores. A gente, em cada um dos desafios, tem pessoas que propuseram e escreveram esses desafios que estão como mentor, como mentora dentro do Hackathon. Então, para o nosso processo funcionar, a gente precisa que vocês também colham mais informações com os mentores. Eles são pessoas de academia, mercado, que vão estar disponíveis para trazer qualquer tipo de feedback e para guiá-los em cima do desafio que precisa ser solucionado. Então, consultem os mentores. Nem tudo que está no material inicial é todo o material que vocês precisam. Lembrem-se, é uma maratona, então a gente precisa que vocês também procurem, né? Pesquisem, entendam, né? E aí o terceiro ponto, que é mais uma forma de você pesquisar, né? Consegui falar com os meus mentores, consegui interagir, né? Li toda a documentação, entendi direitinho, para onde eu vou agora, né? A gente tem alguns métodos que a gente recomenda, você pode utilizar seu próprio método, mas 2 métodos que são bastante legais para você entender de fato, descobrir o problema, são o DT, que a gente chama de Design Thinking, e também o mapa de empatia. A gente vai lançar um material explicando de forma detalhada como fazer, né, um design thinking de forma rápida, lúdica e também bem direta com o público. E também como é que funciona o mapa de empatia, como é que eu mapeio quem de fato sente essa dor, né? No caso da RNP, como é que eu consigo entender os feedbacks, né, do público que utiliza o EduPlay, que é a plataforma que está dentro do nosso desafio, né? Como é que a gente entende se eles estão conseguindo ou não ter uma experiência bacana? Como é que a gente consegue propor de fato isso, entendendo também quais são os questionamentos principais? Eu não consigo acessar porque uma tela não entra. Vocês que estão observando, pessoal, bora entrar, pode sentar, fiquem à vontade. Tem Hackathon rolando, vamos entrar. Não precisa ficar acuado não, aqui a casa é de vocês. Podem sentar aqui, a casa é nossa. Então, para o RNP, por exemplo, a gente tem essa conjectura. Como é que a gente consegue trazer uma solução bacana considerando todo o feedback? Então a gente começa a expor e extrair, o Design Thinking ajuda muito nisso, expor e extrair fatores que sejam em comum. Poxa, aquela pessoa disse que não consegue acessar a tela por esse motivo. Aquela outra pessoa disse algo semelhante. Daqui a pouco vocês vão começar a enxergar, com base nesses feedbacks, possibilidades e problemas que acontecem em comum. E é ali onde mora, né, a possibilidade de solução. Então, antes da gente dizer, eu quero criar um aplicativo que melhore A, B, C, D, E, F, G, não, vamos dar um passo antes, vamos entender o porquê a gente está fazendo isso, para quem a gente está fazendo isso, com quem essa solução vai gerar um impacto positivo. A gente entendendo isso, a gente tem munição para poder atuar. Da mesma forma também, por exemplo, que no GovTech a gente tem uma plataforma que atende totalmente aos serviços públicos ao cidadão e que a gente quer melhorar para trazer ele como referência nacional. Então hoje a gente já tem uma plataforma que já tem alguns serviços públicos, dentro da documentação você vai ver novos serviços que querem ser inseridos e como é que a gente consegue atrair isso? Como é que eu pesquiso para entender a minha lacuna? Poxa, se esses serviços hoje não estão na plataforma, deixa eu conversar com um cidadão que é daqui do estado, como é que ele utiliza esse aplicativo, será que ele utiliza os serviços pela Expresso? Funciona ou não funciona? Né? Para a gente é fácil, para o nosso usuário final não é? Então, a gente tem que começar a investigar quem de fato
sente essa dor, quem de fato precisa dessa solução e que hoje não atende o tanto que a gente quer trazer como desafio para propor uma solução. E aí, né, pessoal, todo o nosso corpo de mentoria, junto com esses métodos aqui e junto com a documentação, eles são norteadores. Então vocês vão também fazer um processo de descoberta. Né? Vocês vão identificar, por exemplo, que a partir dos feedbacks, a partir de entrevistas, né, a gente está dentro de uma Campus Party, então vocês podem utilizar o próprio público para validar. Né? A gente está falando de educação e a gente está falando de serviço público. O cidadão utiliza a educação e o cidadão também precisa de serviço público. Então, a gente consegue validar em todo o campo que vocês estão vendo. Para quem está online, interage com o público que está presencial, pesquisa nos grupos de comunidade, áreas que de fato tem pessoas, conversem com as famílias, né? E entendam de fato um público, que vocês consigam ter uma noção muito nítida. Uma coisa que a gente gosta muito de dar exemplo, né, para você entender bem um problema, é você tentar identificar uma persona. Né? O que é uma persona? A persona é um perfil, né, que precisa ser estudado, que é um perfil que a gente pretende atuar, que a gente pretende entender seus anseios, né, suas dificuldades, seus desejos, suas fraquezas e suas fortalezas, para que a gente consiga trazer, né, eu conhecendo bem quem sente a dor, eu posso também trazer uma boa solução a partir, né, desse mapeamento. Gabriel, quantas pessoas eu preciso ter para entender o meu problema? Bem, o máximo possível que você conseguir. Lembre-se que a gente está no primeiro dia de um hackathon, a gente ainda tem amanhã e depois de amanhã se encerra. Então, presta atenção, né, sobre principalmente as dicas que a gente vai colocar na plataforma de, olha, está no momento de finalizar o problema, de achar de fato o problema, está na fase de propor uma solução, está na fase de criar um MVP. Então a gente vai estar fazendo essas sugestões, né, para que vocês, né, prossigam, consigam entender. E novamente, teve dúvida, travou, não está entendendo ainda? Levanta a mão, procura a gente. A gente vai estar disponível aqui durante todo o hackathon para ajudar vocês. E para quem está online, a gente vai estar disponível também no Discord. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Temos dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou entendendo que todo mundo sabe fazer pesquisa de problema. Sim ou não? Eu vi um sião, né? Um não, sim. Beleza então, pessoal. Então, só lembrando, entre no Discord, entre na Xiaoyi. A gente está numa fase de identificação de problema, então entendam qual é o foco para a solução de vocês. Lembrem-se, dá para a gente resolver um problema, não dá para a gente resolver todos de uma vez. Então foquem num problema bem mapeado, que tem um público que você conheça, que você possa trazer uma solução bem bacana. Beleza, galera? Sim ou não? Sim. Beleza então, pessoal. Obrigado. Aí, bora, bora, bora.